Sejam bem-vindos, vocês do Brasil todo, a mais um vídeo aqui no JJ em Ação. Hoje nós vamos falar e analisar algumas lições do Papa Francisco, algumas coisas que ele já disse e ponderou por aí, que a gente vai dar uma analisada. Eu resolvi focar em assuntos muito polêmicos e comentados atualmente na mídia e também na internet, para trazer para você, já que ele é um grande líder, e sempre líderes religiosos, presidentes, são sempre questionados sobre várias coisas, a gente quer saber a opinião, e vamos questionar aqui também no JJ em Ação. Mas a gente começa com as nossas divulgações, o primeiro canal que eu estarei divulgando hoje. Antes de mais nada, tem muita gente pedindo divulgação, às vezes não dá tempo de divulgar todo mundo. Hoje eu vou divulgar 2, depois vou gravando mais vídeos para divulgar mais. O Brunão Motoboy é um canal de corridas automobilísticas, você que gosta de ver corridas de moto, aventuras dos nossos motoboys aí de São Paulo, aqui de São Paulo, vai gostar muito desse canal. É o Brunão Motoboy, acessem lá, vou deixar o link aqui na descrição e muito sucesso para você. Outro canal também é o Arte e Recriação, um canal que está começando agora no YouTube e precisa da sua audiência e do seu espaço. Então deixe o seu like lá e se inscreva no canal do Arte e Recriação, é bem bacana, está começando agora e precisa aí de você. Vou deixar o link dos dois canais aqui na descrição do vídeo. E vamos lá, né? Antes de mais nada, tem outros vídeos aqui nesse canal que eu vou deixar na descrição aqui também. Olha só. O Papa Francisco é uma pessoa que sempre se manifesta a todo momento. Ele tem a missa todos os domingos no Vaticano, que é transmitida pela TV Aparecida, e também alguns blogs aí acabam postando sempre revistas semanais, postando a opinião do Papa Francisco. Ele sempre fala de alguma coisa que é atual, um massacre, alguma coisa assim atual. E aí eu ponderei alguns assuntos, começando com a pena de morte, um assunto que já foi discutido aqui nesse canal, não lembro quando, acho que ano passado. A gente vai deixar o link aqui também para você acessar, quando eu falei da pena de morte, que é um assunto que gera sempre muita discussão, né? Porque ninguém é a favor da morte de ninguém. Mas tem certas situações que a gente fica meio revoltado e fala, se tivesse uma pena de morte, resolveria e preveniria contra isso. Estupro, assédio, roubos, né? E o Papa Francisco já falou sobre isso, vamos mostrar aí o que ele disse. Ele disse o seguinte: a pena de morte é um fracasso, porque obriga a matar em nome da justiça. Nunca se alcançará a justiça matando um ser humano, segundo o Papa Francisco. Opiniões dele. É bacana, dá pra gente levar, analisar, mas o que eu acho que chama mais atenção aqui é porque ele tá falando da justiça, né? E eu sou a favor da pena de morte como uma prevenção de novos ataques, novos crimes. Acho que os bandidos e algumas pessoas que levam esses crimes pensariam um pouco mais na hora de praticar alguns delitos ao saber da pena de morte. Até porque, se a gente analisar, os países que têm pena de morte são os que têm menos criminalidade e violência. Então, talvez no Brasil, que é um país cheio de ataques, cheio de violência, resolveria um pouco. Não que esteja falando que sou a favor da morte do ser humano, jamais. Acho que a vida é uma dádiva, a gente tem que sempre preservar. Inclusive, estamos no mês de Setembro Amarelo, que é o mês de campanha e prevenção contra o suicídio. Por isso, peço sempre ajuda se você estiver aí passando por uma depressão. E logo, logo eu vou falar do Setembro Amarelo aqui também. Olha só, aí essa foi a opinião do Papa Francisco. Outra opinião também, comente aqui nos comentários o que você acha sobre a pena de morte. Você concorda com o que o Papa Francisco disse ou não? Comente aqui. Vamos falar sobre a liberdade de expressão ou a democracia de opinião, né? Porque hoje em dia na internet as pessoas escrevem o que querem, dizem o que querem, e através de um celular, numa câmera, a pessoa pode achar que pode falar o que quiser. Mas tem gente que, alguns comentários são até bons, aproximam o fã do artista, mas tem muita gente que aproveita para atacar, criticar, querer fazer preconceito, ameaçar de morte. Já vi fãs, se é que se pode chamar de fã, que ameaçam, que assediam moralmente algumas pessoas na internet. E o Papa Francisco também já falou sobre isso. Ele disse o seguinte: liberdade de expressão não dá o direito de insultar o próximo. Foi a opinião que o Papa Francisco disse. E eu concordo com ele. Acho que não é porque a gente tem uma rede social que a gente pode postar o que a gente quiser, até porque se a gente fosse postar o que a gente quiser também ia ser todo mundo banido na internet, até porque a gente tem essa coisa de querer falar o que a gente quer, e o YouTube até é bom por isso, mas também tem que ponderar, tem pessoas muito radicais e tolerantes na internet. E vamos falar sobre os LGBTs, que são sempre assunto aqui no meu canal. Mesmo quando a gente tem um assunto aqui, notícia, a gente sempre fala deles, porque são pessoas aí que estão em alta a todo momento, alguma coisa relacionada aos LGBTs, estão sempre em alta, e principalmente ligado aos líderes religiosos. Eu não consigo entender, tudo que o religioso vai falar é sobre um LGBT e vai dar aquele buchicho todo.
E muitos líderes religiosos sempre se manifestam contra os LGBTs. A maioria deles é contra a parada LGBT, contra algum artista, está sempre envolvido nisso. E o Papa Francisco também já disse sobre isso. Vamos analisar o que o Papa disse a respeito. Será que ele continua com a mesma opinião dos evangélicos? Vamos ver. O Papa Francisco disse: se uma pessoa é gay ou LGBT, busca a Deus e tem uma boa vontade no coração, quem sou eu para julgá-la? Disse o Papa Francisco em uma missa no Vaticano, acho que foi ano passado que ele disse isso. Inclusive respondendo, foi questionado sobre a homofobia, né, que é o crime contra os gays, pessoas que assassinam, que agridem nas ruas os homossexuais, e o Papa Francisco disse essa afirmação. Eu vou falar a verdade, concordo com o Papa Francisco, e pelo que eu compreendi aí, ele está mais analisando o ser humano que a pessoa é e não a orientação sexual, que eu acho que é o que a gente tem que levar em consideração no mundo de hoje, né? Não é porque a pessoa é homossexual que vai tratar mal um trabalho na escola, ou vai haver um desrespeito entre uma religião, é onde mais existe. E o Papa Francisco acho que soube falar muito bem, e muitas pessoas que não são católicos acabam gostando mais da religião, ou gostando mais dele após ele dizer isso, e eu creio muito nisso. Outra informação, olha só, muitas pessoas, a gente está falando da intolerância, agora há pouco a gente vai falar da intolerância religiosa, que é uma das maiores intolerâncias do mundo. Muitas pessoas se aproveitam da religião e não aceitam outras religiões. Aqui no Brasil a gente vive um estado laico, inclusive aqui nesse canal eu sempre dou espaço a todas as religiões, já falei das testemunhas de Jeová aqui, já falei de igreja evangélica, católica, e os ateus também tem muito espaço aqui também, e respeito. E o Papa Francisco também já falou sobre isso, porque tem religiões aí como o islamismo e outras religiões, nem sei se podia estar falando isso, mas eu estou falando isso, que já, se você não segue aquela religião, você é expulso do país, ou você não pode frequentar a mesma cidade, se você não usa aquele vestimento que aquela religião segue, você é discriminada. Então tem muito isso, teve épocas na história que a pessoa era morta, decapitada, porque falava que era suja, porque não seguia a mesma religião, inclusive a igreja católica quando mandava no mundo tinha isso também. Então, o Papa Francisco também já falou sobre... Hoje não tem muito isso, mas o Papa Francisco já falou. Vamos ver o que o Papa disse. O Papa disse: não se pode ofender ou fazer uma guerra em nome da própria religião ou em nome de Deus, foi o que disse o Papa Francisco. E bem elaborado, né, o que o Papa disse, porque é algo que é muito importante, né, um líder falar sobre isso, porque tem muitas pessoas dentro da própria religião que seguem isso. Só porque você é da minha religião, eu não posso falar com você, eu não posso conviver com você, e é legal ele falar isso, porque essa pessoa pode até manifestar um apoio contra, mas não em nome da religião, sim sobre ela. Outra coisa que o Papa Francisco também já disse foi o seguinte, olha, achei muito bonita essa frase, agora a gente não está falando mais de assuntos polêmicos, a gente vai para uma reflexão, a gente sempre dá espaço às reflexões aqui também. E o Papa Francisco fez uma reflexão muito bonita, vamos mostrar aí. Ele disse: Deus dá as batalhas mais difíceis aos melhores soldados, foi o que disse o Papa Francisco. Essa frase não é do Papa Francisco originária, porque a gente já leu na internet outras pessoas falando, mas o Papa Francisco também já falou isso. É o seguinte, eu concordo com o Papa, achei muito bonita essa reflexão dele, a gente vai mostrar a imagem, olha aí. E aí? Bom, deixa eu ver quantos minutos desse vídeo, vamos correr. Olha, tem mais uma frase antes de encerrar, mas antes já deixa o seu like aqui nesse vídeo, comente aí o que você achou das opiniões até aqui do Papa Francisco. Se você não concorda, comente também, que você é totalmente contra. A gente quer as opiniões contrárias e isso é uma democracia. A última opinião sobre o Papa Francisco sobre os empregos. Tem muitos empregos e profissões que as pessoas acabam dizendo que isso daí a tal religião não tem que dar tanto espaço. Outro, e o Papa Francisco também falou algo que eu achei interessante quando eu pesquisei as lições do Papa. Ele disse o seguinte: devemos amar os advogados, porque eles são anjos que Deus nos enviou. É interessante, né? Porque os advogados têm essa responsabilidade de auxiliar a pessoa numa dúvida, no direito, defender a outra pessoa. Não está falando da pena de morte, também sempre tem aquele advogado que tem que defender uma pessoa criminosa e também uma pessoa que é criminosa, vítima. O advogado é uma pessoa que tem que defender a todos. Inclusive, se o advogado não defende, ele pode ser preso ao negar uma defesa a alguém, segundo o Código dos Advogados. Então, muito bonito isso que o Papa Francisco disse. Então, sempre os advogados temos que amar os advogados e respeitá-los. Vou encerrar aqui esse vídeo. Tem outras frases que eu salvei aqui do Papa, não vai dar tempo de falar hoje, mas se você quer que eu volte falando mais sobre o Papa Francisco, comente aqui embaixo. Acho que é muito bacana são legais essas lições do Papa Francisco, de outros líderes. Eu também vou falar de outros líderes religiosos aqui também, analisar algumas coisas, porque nem tudo a gente tem que levar para a vida, mas tudo a gente tem que
ver um pouco de tudo também. Lembrando que recentemente estive em Aparecida do Norte, o vídeo está bombando aqui no YouTube, e se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui nos comentários, se de foto do vídeo em algum lugar por aqui em volta de mim, e também você pode sugerir mais lugares que você quer que eu vá. E se você, e quem sabe esse vídeo chega até o Papa Francisco, eu não acredito que não, mas quem sabe esse vídeo chega lá, naquele mundo tão assim, igual a gente tem hoje. Deixe seu like aqui nesse vídeo. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Não acho mais nada. Até o próximo vídeo aqui no JJ em Ação. No próximo vídeo estarei divulgando mais pessoas. Se você quer que eu divulgue seu canal aqui, comente aqui embaixo também. E até a próxima.